o silêncio que antecede a vitória. Isaías 53:5 diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A véspera da Páscoa é um momento de profunda reflexão para todo cristão. É um tempo em que a igreja lembra que, antes da ressurreição gloriosa, houve dor, silêncio, sofrimento e aparente derrota. Antes do domingo da vitória, houve a cruz. Antes da alegria da ressurreição, houve lágrimas no Calvário. Jesus, o Filho de Deus, caminhou para a cruz sabendo exatamente o que aconteceria. Ele não foi surpreendido pela traição de Judas, nem pela negação de Pedro, nem pela condenação injusta. Tudo fazia parte do plano eterno de Deus para salvar a humanidade. A Bíblia diz em João, capítulo 1, versículo de número 29, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Na Páscoa do Antigo Testamento, um cordeiro era sacrificado para livrar o povo da morte no Egito. Mas aquele cordeiro apenas simbolizava algo muito maior que viria: Jesus Cristo, o verdadeiro Cordeiro de Deus. Na véspera da Páscoa, lembramos que Cristo foi levado ao julgamento, humilhado, açoitado, crucificado. A multidão que antes gritava hosanas, agora gritava crucifica-o. Mesmo assim, Jesus permaneceu em silêncio e entregou a sua vida por amor. A cruz não foi um acidente. A cruz foi um ato de amor. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Jesus morreu por aqueles que o rejeitaram, morreu por aqueles que o traíram, morreu por aqueles que o abandonaram e morreu também por nós. Conta-se, certa vez, um menino estava brincando com um pequeno barco que ele mesmo havia construído. E ele trabalhou dias naquele barco, cortando a madeira, pintando, colocando as velas. Um dia, ele decidiu colocá-lo na água de um rio para ver como navegava. O barco começou a flutuar e navegar lindamente. Mas, de repente, a correnteza o levou embora. O menino correu, tentou alcançar, mas não conseguiu. O barco desapareceu. Dias depois, caminhando pela cidade, ele viu aquele mesmo barco na vitrine de uma loja. Alguém havia encontrado e colocado à venda. O menino entrou na loja e disse: esse barco aí é meu, eu que fiz. Mas o vendedor respondeu: agora ele tem preço. O menino voltou para casa, juntou todas as moedas que tinha e voltou à loja. Comprou o barco e, segurando nos braços, disse: agora você é meu duas vezes, porque eu te fiz e porque eu te comprei. Assim fez Jesus conosco. Deus nos criou, mas quando o pecado levou para longe, Jesus pagou o preço na cruz para nos comprar de volta. A Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 6, o versículo de número 20, porque fostes comprados por bom preço. O preço foi o sangue de Cristo. Também me recordo agora de que o poder da cruz, ele tem poder transformador. Um homem vivia completamente destruído pelo pecado. A sua vida era marcada pelo vício, pela violência, pela tristeza. A sua família não acreditava que ele pudesse mudar. Certo dia, ele entrou em uma igreja apenas para se esconder da chuva. O culto falava justamente sobre Cristo de cruz,
E o pastor dizia: não importa o tamanho do seu pecado, o sangue de Jesus é maior. Aquelas palavras tocaram profundamente o coração daquele homem. Pela primeira vez, ele percebeu que Deus ainda o amava. Ali mesmo ele se ajoelhou e entregou sua vida a Jesus. O que parecia impossível aconteceu. Aquele homem foi completamente transformado, abandonou os vícios, restaurou sua família e passou a testemunhar do amor de Cristo. Quando alguém perguntava o que havia mudado a sua vida, ele respondia: não fui eu que mudei, foi o poder da cruz de Jesus. Porque a cruz não é apenas um símbolo, a cruz transforma vidas. Então, na véspera da Páscoa, nós lembramos que houve um momento em que tudo parecia perdido. O corpo de Jesus foi colocado no sepulcro, a pedra foi colocada na entrada, os discípulos estavam com medo, parecia o fim da história. Mas Deus estava preparando o maior milagre da humanidade. O silêncio do sábado seria quebrado pela vitória do domingo, porque a morte não poderia vencer o autor da vida. E a mensagem da Páscoa continua ecoando até hoje. O pecado foi vencido, a morte foi derrotada, a esperança ressuscitou. Se hoje você sente que a sua vida está como aquela véspera de Páscoa, cheia de tristeza, dúvidas ou sofrimento, lembre-se, Deus ainda transforma a cruz em vitória. O mesmo Jesus que morreu por você vive hoje e continua salvando, continua restaurando, continua dando nova vida. Em João capítulo 11, o versículo número 25 nos diz: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém?